Fala galera, tudo bem? Professor Reinaldo Mirato aqui mais uma vez, com questões da FGV, tá? Eu tenho duas questõezinhas aí que caíram na mesma prova da banca Fundação Getúlio Vargas. A primeira questão vai falar sobre porcentagem, já está aí na tela de vocês. A segunda questão fala sobre fração, né? Fala sobre razão. Então, beleza, essas duas eram duas questões consecutivas, até porque tem um pequeno texto que já está na tela de vocês que serve para as duas questões. Tudo bem, pessoal? Então, ó, dá um print na tela, olha na descrição também do vídeo, que já está outra aí também descrita para vocês, para que tente fazer antes da resolução começar. Então, se você está gostando aí, já deixa um likezinho pra gente, se inscreve no canal, que para você não vai custar nada e pra gente aqui vai ajudar pra caramba. Aqui no Matemática com Reinaldo Mirato tem vídeos todos os dias, tudo bem? Então vamos nessa. Vou começar a leitura aqui, ó. Tá dizendo o seguinte, questão da FGV, né, tá aqui. Considere o enunciado abaixo para responder às questões 1 e 2. Então, como eu falei para vocês, né, nós temos duas questões aqui. Primeira já está aqui na tela. Está dizendo o seguinte, ó, o enunciado, tá? Em uma empresa com 200 funcionários, 60% deles são homens. Desses homens, 55% são casados. Sabe-se ainda que a porcentagem de mulheres não casadas nessa empresa é de 25%. Questão número 1. Com relação ao total de funcionários, a porcentagem de homens não casados nesta empresa é... Bom, com relação ao total de funcionários é com relação a 200, tá? Então esse 200 aqui é o nosso 100%. Tudo bem? Eu vou separar aqui, ó. Vou escrever H de homens, né? Claro. E vou botar um M aqui embaixo de mulheres. E a gente vai ver quanto que tem de cada gênero aqui. Olha para cá, ó. 60% deles, né? Então são 60%. Desses 200 funcionários aqui são homens. Então, vou calcular aqui no rascunho, ó. 60% é 60 sobre 100, não é isso? Até aí nada demais. 60% deles, né, são homens, então 60% vezes 200. E aí eu tiro a quantidade de homens aqui. Depois faço uma subtração em relação a 200 e vou saber qual é a quantidade de mulheres. Olha aqui, ó. Corto esses dois zerinhos aqui embaixo com dois zerinhos lá em cima. Então, eu vou ficar com 60 vezes 2, eu tenho 120. Então, a quantidade de homens nessa empresa aí são 120. Está aqui, ó, quantidade total de homens, tá? Independente de serem casados ou não. Se eu tenho 200 funcionários, 120 são homens, eu faço uma subtração e encontro que eu tenho aí 80 mulheres. Embora essa questão aí não está perguntando sobre as mulheres, né? Só vou deixar organizado que possivelmente eu vou precisar dessas informações para a questão de número 2, já que elas são vinculadas. Então aqui, ó, desses 120 homens, eu sei que tem alguns que são casados, tá? Vou botar aqui o C. E tem alguns que são não casados, né? Então eu vou chamar de S, de solteiros. E quantos são eles? Ó, casados, eu tenho, tá aqui, ó, 55% são casados. 55% desses homens aqui, né? Dos 120 homens. Então vamos calcular quanto que é 55% de 120. Olha aqui, 55% é 55 dividido por 100 de 120. Então eu pego isso daqui e multiplico agora por 120. O zero eu já posso cortar. Um em cima com um embaixo. O que mais eu posso fazer aqui, ó? Esse 12 com o 10 eu posso simplificar também os 2 por 2, né? Quando eu divido 12 por 2, eu vou ter 6. Vou deixar aqui, ó. E quando eu divido o 10 por 2, eu vou ter 5. O que posso mais fazer aí antes de fazer toda essa conta? Simplifico. 55 dividido por 5 dá 11. 11 vezes 6, 66. Então eu tenho 66 homens aqui que são casados. Tá aqui, ó, 66. Logo, se eu tenho 120, 66 são casados, os não casados são quantos? 54. Então eu tenho aqui, ó, 54 não são casados. Feito isso, pessoal, agora eu já tenho dados suficientes para responder o que o problema está nos propondo. Ele pergunta, com relação ao total de funcionários, a porcentagem de homens não casados na empresa... Bom, então com relação ao total de funcionários, eu vou pegar os 200, ó. 200 é o total. Se 200 é o total, corresponde a 100%. Eu tenho também não casados, são 54 homens, né? Então eu boto aqui 54 corresponde a X%. E agora é só aplicar a nossa regrinha de 3 aqui.
Antes disso, como nós não vamos estar com nenhum instrumento lá, principalmente calculadora na hora da prova, o que puder ser simplificado vai ser melhor. E nesse caso fica muito claro que a gente pode simplificar, né? A gente pode cortar pelo menos os zeros. Esse zero aqui, ó, 2 zeros aqui no 200, com 2 zeros aqui no 100. E agora eu multiplico cruzado, ó. 2 vezes x eu vou ter 2x, enquanto 54 vezes 1 dá o próprio 54. Se eu quero saber o valor do x, o 2 desce dividindo, então é 54 dividido por 2. Eu tenho aí a resposta, né? X é igual a 27, e é 27%, já que eu estou falando de porcentagem, tá? E esse 27% fica sendo a nossa letra B. Tudo bem, pessoal? Então, ó, primeira questão está aí concluída na tela de vocês. Dá um printzinho, copia, passa para o caderno, caso você não tenha acertado essa questão. Beleza? Vamos ver aqui a segunda questão, que é a continuidade dessa. Está dizendo o seguinte, ó. A razão entre as quantidades de homens casados e de mulheres casadas é... Pessoal, então, ó, ele quer a razão, eu vou chamar aqui de R, tá? Entre os homens casados, ó, homens casados e mulheres casadas. Quando eu falo de razão, é sempre nessa ordem que a gente está lendo. Na parte razão vai ser uma divisão. Na parte de cima eu coloco os homens casados, porque na leitura eles estão primeiro, e depois eu coloco as mulheres casadas. Homens casados nós vimos aqui na questão anterior, né, dessa mesma prova, que são 66. Então eu coloco aqui, ó, 66 homens casados. E na parte de baixo eu vou colocar as mulheres casadas. Agora veja bem, lá no texto original está me dizendo que 25% das mulheres não são casadas, tá? 25% das mulheres não são casadas. Então, quantas mulheres são casadas? Olha, de 100% eu tiro 25%, eu tenho 75% das mulheres, elas são sim casadas. Então, eu calculo aqui, ó, 75% sobre 100 das mulheres são casadas. Só que o total de mulheres nós também vimos na tela anterior, que são 80. Então eu calculo 75% de 80. Fazendo esse cálculo aqui, já vou cortar aqui, ó, o zero daqui com o zero daqui, simplificando. Aqui, ó, 8 e o 10, ambos são divisíveis por 2, então 8 dividido por 2 eu tenho 4, 10 dividido por 2 eu tenho 5. E agora eu posso simplificar aqui, na verdade eu vou dividir logo, ó. 75 dividido por 5 dá 15, e 15 vezes 4, 60. Então eu tenho aqui, ó, 60 mulheres são casadas. Eu venho para cá, coloco 60. Então essa daí é a razão que o problema está pedindo para a gente. Como que eu calculo essa razão? Eu vou simplificando, ó, simplificando em cima e embaixo por 6. Em cima eu vou ter 11, embaixo eu vou ter 10. Não é isso? Simplificar por 6, que eu estou falando é dividir por 6. 66 dividido por 6 vai dar 11. 60 dividido por 6 vai dar 10. Então, na verdade, a minha razão aí é 11 dividido por 10, que é 1,1. Então, mais uma vez, nós temos aqui o gabarito letra E. Tudo bem, pessoal? Então, ó, duas questões aí da FGV muito interessantes, tá? Muito recorrentes também de aparecerem nas provas que vocês vão prestar para os concursos, falando sobre razão, falando sobre fração, regra de 3 e porcentagem. Tudo isso daí em apenas duas questões. Bacana? Então, mais uma vez, ó, curte aí, se inscreve no canal e até a próxima. Um abraço do professor Reinaldo Emirato.